Trânsito, engarrafamento, aglomeração. Tudo isso todos os dias. As dificuldades para se locomover em grandes centros urbanos se tornou o novo normal aqui no Brasil. Em média, o brasileiro passa cerca de 2 horas do seu dia no trânsito. Isso para ir para o trabalho, para a faculdade, para a escola, contabilizando um total de 21 dias no ano. E o pior, às vezes em um transporte que não é de boa qualidade. Você passa quanto tempo em média no trânsito? Olha, 1h30 mais ou menos, um trânsito bom. Mas quando o trânsito está ruim, demora umas 2 horas. Acesso para mim é muito dificultoso e nem sempre os elevadores estão bons. A demora, né? É muito trânsito, muito carros, muito ônibus. Demora, assim, sim. Eu acho que poderia ter mais transporte público, né? Mais ônibus na cidade, menos tempo de espera, de chegada no ponto de embarque. E não é fácil. E, principalmente de domingo. Dia de domingo o negócio pega, a pessoa fica 1 hora, às vezes até 2 horas no ponto de ônibus. Essa hora de manhã, na hora que eu venho, é muito lotado. É muito, muito. Hoje eu cheguei atrasado no meu curso porque o trânsito está demais. Mas por que isso acontece? Um dos pontos é o crescimento populacional. Já são 8 bilhões de pessoas no mundo e a maioria delas estão nos centros urbanos. 55% das pessoas estão nas cidades e esse número só vai crescer para 68% até a metade do século. Além disso, as megacidades estão crescendo e até 2030, 2/3 do planeta vão ser ocupados por elas. Cada megacidade corresponde a cerca de 10 milhões de habitantes e hoje o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de megacidades. Em uma situação como essa de grandes aglomerações, o desafio é fornecer emprego, moradia e transporte para todas as pessoas. Os deslocamentos acabam causando problemas muito sérios no tráfego de veículos. E como a maioria das pessoas tem como preferência ter um próprio veículo individual, isso acaba piorando ainda mais o trânsito das cidades. Então, o maior desafio é proporcionar uma certa mobilidade urbana para as pessoas, que é o que não existe, né? Atualmente, em algumas cidades até existe isso, a resolução desse problema, em outras não. Quando se fala de mobilidade urbana no Brasil, nos deparamos com realidades bem distintas. Cidades como Curitiba, por exemplo, investem e também incentivam o uso do transporte coletivo. O meu trajeto, por exemplo, da minha casa até o meu trabalho são 8 quilômetros e eu faço em 10 minutos. O bom do ônibus é que você sabe o horário que você vai chegar, o ônibus tem um corredor próprio, não enfrenta o trânsito, então eu sou super adepta ao transporte público, que aqui em Curitiba funciona super bem. Mas, em contrapartida, em Recife, a realidade já é bem diferente e os recifenses relatam. Todos os dias eu viajo cerca de 22 quilômetros da distância do meu trabalho para a minha residência. Então, assim, o trânsito é muito intenso, é muito complicado porque são muitos veículos na rua. Por conta dos horários de pico, né? A gente tem os nossos horários para cumprir e, no meu caso, eu tenho que sair 2 horas mais cedo de casa para poder chegar no horário do meu destino final. Então as pessoas acabam optando em usar o próprio transporte individual, apesar de gastarem mais dinheiro, apesar de ficarem mais tempo no trânsito, elas acabam optando pela questão da segurança, pela questão do conforto e pela questão de ter a certeza que ela vai chegar no horário que ela gostaria de chegar. Buscar soluções para essas e outras falhas requer cooperação entre os governos estaduais e municipais. É o que afirmam especialistas em mobilidade urbana. Corredores de ônibus, BRTs, renovação de frotas, subsídio de passagem, melhoria de calçadas, iluminação pública, que vai facilitar os modos de deslocamento a pé e também uma melhor sincronização semafórica e o melhor uso do espaço das principais vias para facilitar também aqueles que passam esse deslocamento de carro. Quando a prefeitura vai, por exemplo, abrir uma escola ou abrir uma creche, ou abrir um posto de saúde, a localização desses estabelecimentos, ela precisa ser muito pensada estrategicamente para que ela fique o mais próximo possível das áreas com grandes densidades de população que mais precisam daquele serviço.
A variedade de modais de transporte e o planejamento para conectar ciclovias, ruas e avenidas são estratégias para melhorar o deslocamento em uma cidade. Viena, na Áustria, é um exemplo eficiente. Outras cidades também são referências, entre elas Berlim e Amsterdã. Essa última ficou conhecida como a capital mundial da bicicleta. São mais bicicletas do que habitantes por lá. Essas e outras soluções promovem uma mobilidade sustentável, que reflete na qualidade de vida das pessoas. Quando eu possibilito essa pessoa se deslocar, ela não gasta mais com o deslocamento tanto quanto ela gastaria, consequentemente sobra dinheiro para ela se divertir, para ela se preparar mais, para ela estudar mais, para ela visitar um museu, para ela visitar uma galeria, o que é uma coisa super positiva e excelente para a saúde dessa pessoa. A mobilidade urbana é um desafio único para cada região. E as soluções nem sempre se aplicam a todos os contextos. Mas, com adaptações, é possível buscar um futuro com cidades mais acessíveis e integradas. A cada passo, mesmo com limitações, podemos melhorar a qualidade de vida e a locomoção de todos.